tranquilo, vai ser muito tranquilo aí para que a gente encaminhe aí tanto a pontuação quanto as respostas aí para vocês. Vou pedir, então, que todos desativem os microfones. Eu acho que já é um hábito de todos vocês, a maioria é aluno nosso e já sabe qual é o procedimento. E a pontuação do PIAC, então, só para lembrar, vai depender da inscrição no link inicial, tá bom? Vamos iniciar, então, com o professor Moisés, com a sua apresentação. Não podemos perder muito tempo, porque o tempo é bastante curto. E, na medida do possível, já vou autorizando aqui o pessoal a entrar, Moisés, e você já pode iniciar a sua apresentação. Mais uma vez, muito obrigado por sua presença. Excelente, muito obrigado, Barreiro. Boa noite a todos. Inicialmente, eu quero agradecer à universidade, aí, na pessoa do professor Barreiro, que é o diretor da Engenharia Civil. Quero agradecer pela oportunidade de a gente poder compartilhar um pouquinho de conhecimento, um pouquinho da nossa experiência com cada um de vocês, dentro da área do BIM. Como o professor Barreiro disse, eu sou professor na Uniub há 7 anos, então tem já um bom tempo que estou aí, vi muitas pessoas se formarem, muitos entrarem, e agora saindo também, né? Tive essa oportunidade. O meu nome é Moisés, eu sou arquiteto, sou graduado desde 2010 em arquitetura. Fiz um mestrado dentro da engenharia civil, então meu mestrado é na engenharia civil, e agora estou fazendo uma segunda graduação também na área de engenharia sanitária e ambiental. E em todas essas áreas eu tive a oportunidade de entender que o BIM ele faz parte da metodologia que a gente deve trabalhar dentro das engenharias e dentro da arquitetura. Atuo bastante na área de saneamento e águas, né, hidráulicas, projetos hidrossanitários, projetos arquitetônicos também, e desde o primeiro momento profissional sempre trabalhei com o BIM. Eu, desde 2008, pude ter contato com essa metodologia, e hoje eu gostaria de passar um pouquinho da minha experiência, claro que, dado as circunstâncias, né, o tempo nosso ele é curto, então, falarei um pouquinho sobre aquilo que eu visualizo com essa metodologia e o que eu consigo observar que pode ser para a nossa utilização, tá bom? Eu vou iniciar aqui com a minha apresentação. Como o professor Barreiro falou, ao término da apresentação, nós faremos algumas respostas aí de perguntas, tá? Mas vocês podem mandando as perguntas que o professor Barreiro ele vai selecionando essas perguntas e ao término ele passa para eu e o Tarcísio fazer a resposta para vocês, tá bom? Vou iniciar aqui a apresentação. Bom, esse aqui é o tema que foi proposto, foi BIM, o presente e o futuro da construção civil. Então, por que o presente e por que o futuro? Né? A metodologia BIM, ela é recente, então, a gente vai ver alguma coisa sobre isso, ela é bem recente, porém, ela é uma metodologia que veio e ela vai ser desenvolvida dentro do Brasil e dentro do cenário mundial, dentro da indústria da construção civil. Seja desde o início da concepção de projetos, até a manutenção de edifícios, a execução de edifícios, a demolição de edifícios. Então, essa metodologia ela está desde o planejamento ao término da vida útil de uma edificação ou de uma estrutura que se faça presente na indústria da construção. Eu trouxe aqui algumas reportagens, essas reportagens algumas mais antigas, essas de 2018, na revista Exame, ela fala assim, BIM para mitigar irregularidades em obras públicas. Nós temos uma outra aqui também que fala, o uso do BIM será obrigatório a partir de 2021 nos projetos e construções brasileiros. Por quê? Em 2018, existiu um debate dentro da esfera aí, da arquitetura e da engenharia civil acerca da metodologia BIM. Então, começou a ter, já tem debates anteriores, mas começou a se ter um debate para a inclusão dessa metodologia na engenharia e arquitetura públicas. Né? E, como nós sabemos, aquilo que inicia no poder público, ela acaba por refletir dentro do mercado. Então, inicia no poder público, mas acaba
influenciando todo o mercado que está envolvido na construção civil. Esta reportagem é agora, desse mês que nós findamos agora, de junho, né? Está no site da AutoQI, então imagino que boa parte de vocês aí conheça a AutoQI. A AutoQI é um importante fabricante de softwares dentro do cenário brasileiro. Tem softwares aí poderosos, principalmente para a área de águas, áreas de estruturas também, né? Então, ele é bem reconhecido. E é uma empresa que trabalha a metodologia BIM. Então, tem aí uma reportagem que foi feita lá no site deles, com o título BIM já é decreto no Brasil. Veja como isso transforma a sua forma de fazer. Antes de eu continuar sobre essa parte do decreto, que eu vou entrar nele, primeiro nós temos que entender o que é BIM e o que não é. Ferramentas tradicionais. O que são as ferramentas tradicionais? Aquelas ferramentas que antecederam a metodologia BIM. Nós temos aí como base o desenho manual e o desenho auxiliado por computador. Então, veja bem, o que eu quero apresentar aqui hoje, o que nós vamos trazer para vocês, não é um software que vai fazer projetos, ou que vai fazer construção, que vai transformar o papel do engenheiro no sentido de descartar o engenheiro ou descartar o arquiteto. Não é isso. O profissional, ele continua sendo essencial. Então, independente da ferramenta que se utilize, o profissional, ele é essencial para a indústria da construção civil, tá? Desde os cargos técnicos até os cargos que são operacionais. Então, esses profissionais ainda são extremamente importantes. A mente humana, ela é importante para dentro da construção civil. Então, enxerguem a metodologia como uma ferramenta. Nós não podemos substituir o nosso intelecto por uma ferramenta. Não podemos. Não adianta nós falarmos, a partir de agora, quem vai fazer o projeto é um software, ele faz o projeto sozinho. Não existe isso, gente. Isso é uma ilusão. Quem entra dentro da metodologia pensando que o software vai fazer o projeto por você, ou que ele vai fazer a análise por você, não, ele vai te auxiliar. Então, o seu conhecimento, ele tem que ser construído dentro da sua faculdade, dentro da sua unidade acadêmica. Então, você tem que estudar, todo tempo, você tem que se requalificar, você tem que se reciclar, porque o que nós vamos ver aqui hoje são ferramentas. Então, não dispensa o profissional. Veja bem, antigamente, nós utilizávamos o desenho manual. Né? O pessoal tinha um papel de um técnico chamado desenhista, que não que ele não seja importante hoje, ele é extremamente importante, mas o papel do desenhista, até ali o início da década de 90, meio da década de 90, ele era indispensável. Você fazia projetos desenhando à mão. Então, uma das matérias iniciais que nós temos no curso, e qualquer curso que seja relacionado a engenharias e a arquitetura, ou qualquer profissão relacionada à construção, é o projeto, o desenho. Então, é a nossa linguagem. Então, é uma das primeiras disciplinas que a gente tem acesso. Eu tive desenho técnico também, lá no início da minha faculdade, aprendi a fazer o desenho técnico manual, porém, depois eu comecei a aprender algumas outras ferramentas. Passei para a ferramenta chamada CAD, que nada mais é do que um desenho técnico, utilizando, ao invés da prancheta, nós estamos utilizando um software, algum software, seja o AutoCAD, o mais conhecido, que inclusive é o que está na tela, mas ele faz a representação da prancheta. Então, eu representava o meu projeto, da mesma forma que representava na minha prancheta, eu fazia a representação no ambiente virtual, no ambiente do computador. Então, fazia isso em ambiente virtual. Foi uma revolução. As pessoas, inicialmente, falavam, eu conheço alguns desenhistas, alguns engenheiros e arquitetos mais antigos, todos eles falavam, não, quando chegou o CAD, o que todo mundo falava é que não ia pegar, que ninguém ia querer usar isso, porque dava muito trabalho. Mas vejamos, quando entrou o CAD na nossa realidade, eram softwares que eram mais lentos. Nós tínhamos computadores que não eram tão desenvolvidos como os computadores de hoje. Então, realmente, era uma ferramenta difícil de usar. Porém, a parte de engenharia da computação, ela evoluiu muito. Né? Então, com essa evolução, é uma engenharia que evoluiu rapidamente, com essa evolução foi possível entrar novas ferramentas
para a construção civil. Então, essas são ferramentas tradicionais, desenho manual, desenho assistido por computador. Então, o que é o BIM? O BIM, para nós, ele é modelagem da informação da construção. Eu costumo dizer que o BIM nada mais é do que a execução, a construção do nosso objeto, seja o objeto uma rede de água, uma rede de esgoto, uma estrada, ou, por exemplo, um projeto de terraplanagem, ou um projeto de edificação, nós estamos fazendo ele em ambiente virtual. Por quê? Porque na construção civil isso demorou a chegar. Se nós formos olhar na engenharia mecânica, por exemplo, na engenharia aeronáutica, nós já temos isso há muito tempo. É muito mais barato você fazer um modelo virtual e testar esse modelo virtualmente para depois você partir para a execução dele. Então, como é construído um avião hoje? Até que o avião vire um protótipo para ser testado, ele já passou por diversas simulações. Um veículo, cada peça de um veículo, ele é primeiro simulado, ele é submetido a análises computacionais. Então, por que a gente pode fazer isso na construção? Por que eu não posso simular o meu edifício dentro da construção? E o BIM, ele vem exatamente para isso, para nós modelarmos o nosso edifício. Aí você fala, bom, então eu posso usar uma ferramenta 3D. Nem sempre. O BIM, ele necessariamente tem que possuir a ferramenta em 3D, ele tem que possuir 3 dimensões. Mas nem toda ferramenta que é 3D, ela é BIM. Por quê? Porque quando eu falo da modelagem da informação, eu tenho que tirar informações desse meu modelo. Que informações eu preciso tirar? Eu preciso tirar volumes, materiais, a resistência dos materiais, eu preciso saber como que vai ser o comportamento daquele material, de um material com o outro, preciso fazer simulações, preciso entender como que vai ser o comportamento térmico de uma edificação, como que vai ser o comportamento hidráulico de uma tubulação, por exemplo. Como que eu faço isso? Utilizando modelos matemáticos por meio de softwares. Então, o BIM, ele tem que trazer informações, tá bom? Então, olha só, retornando naquela publicação lá da AutoQI, o decreto que aquela publicação se refere a esse decreto, 10.306, de 2 de abril de 2020. Então, o que acontece? Esse decreto, ele vem para regulamentar um decreto anterior. Deixa eu só apresentar ele aqui para vocês, rapidamente, o que fala o texto do decreto. Ele fala assim, ó, estabelece a utilização do BIM na execução direta ou indireta de obras e serviços de engenharia, realizadas pelos órgãos e pelas entidades da administração pública federal. E aí é colocado um nome interessante, Estratégia BIM-BR. Então, o que acontece? Esse decreto, ele vem para regulamentar um decreto de 2019. Então, isso é lei. A partir do ano que vem, não se pode ter mais contratação de projetos novos dentro do poder público que não sejam trabalhados na metodologia BIM. Então, o que acontece? Moisés, eu quero me formar e quero trabalhar com obras públicas. Se você não dominar alguma ferramenta BIM ou algumas ferramentas BIM, você não entra nessa competição, nesse mercado. Agora, consequentemente, o mercado vai ser influenciado por esse decreto. Então, olha só, eu trouxe aqui a definição que o decreto traz para a gente sobre BIM. Então, ele fala assim, que o BIM, lá no artigo 3º do decreto, ele fala assim, que o BIM é um conjunto de tecnologias e processos integrados que permite a criação, utilização e atualização de modelos digitais de uma construção. Então, é uma tecnologia, eu tenho que pegar processos integrados. Que processos são eles? Vários processos, eu vou mostrar a teoria dos 10D para vocês, e me permite a criação, a utilização e a atualização de modelos digitais. Eu fiz uma reforma no meu prédio, eu vou fazer ela primeiro modelada no BIM. Então, quando eu precisar lá na frente dar uma manutenção, eu, antes de sair quebrando tudo quanto é parede, eu vou consultar o meu modelo, o modelo que foi desenhado na plataforma BIM. Tá? Características principais do BIM. Ele tem que ser digital e espacial, então 3D, ele tem que ter modelagem paramétrica, então ele tem que ter dados e parâmetros associados, diversos são os dados que a gente tem que colocar, por exemplo, espessura, largura, altura, volume, transmitância térmica, resistência do material, tudo isso é colocado como parâmetro. Ele tem que ser mensurável e quantificável,
eu tenho que conseguir medir o que eu estou desenhando e tenho que conseguir quantificar, tenho que tirar quantitativos. Então, se eu vou fazer um orçamento, eu preciso tirar um quantitativo, preciso saber a área de piso de um determinado revestimento, eu tenho que fazer uma tabela e o software tem que me liberar essa quantidade. Quero saber, por exemplo, a quantidade de telhas que vai ter um determinado telhado. Eu tenho que conseguir, senão ele não é tratado como BIM. Ele tem que ser acessível a toda a equipe do empreendimento. Por exemplo, eu posso estar trabalhando num projeto aqui em casa e o professor Tarcísio, lá na casa dele, ele também está trabalhando no mesmo projeto, a gente tem que conseguir trabalhar online. Se ele fizer uma alteração em parte do projeto, tem que aparecer aqui para mim, e se eu fizer uma alteração aqui, tem que aparecer para ele, instantaneamente. Então, tem que ser acessível. A pessoa lá na obra tem que conseguir acessar esse projeto, ele tem que ver esse projeto, tem que ter acessibilidade por parte de toda a equipe, seja de canteiro, de obra, seja de planejamento. Interoperabilidade, eu tenho que conseguir trocar dados de diferentes softwares. Eu acredito que o professor Tarcísio deva comentar sobre isso, sobre a troca de informações, porque são diversos softwares. Nós temos aí um arquivo chamado IFC, eu acredito que ele deva aprofundar um pouquinho mais sobre isso. Então, eu tenho que conseguir trocar informações entre softwares, inclusive softwares de diferentes fabricantes. E ele tem que ser durável. Então, um BIM, uma metodologia que está dentro da metodologia BIM, um software que está dentro da metodologia BIM, ele tem que ser durável, ele tem que funcionar em todas as etapas de uma edificação, desde a sua concepção até a sua demolição. Trouxe aqui para vocês um gráfico, rapidamente, vamos analisar esse gráfico, que mostra o conceito para a gente aí entre o esforço e efeito pelo tempo. Então, o que acontece? Da parte da esquerda, aí nós temos o estudo preliminar, no final, a operação e manutenção da edificação. Então, se eu tomo decisões no início de projeto, o efeito é alto, o valor da minha decisão é alto, mas o custo é baixo. Se eu tomo decisões de alteração, por exemplo, de uma edificação, lá no final, na época da construção, aquela coisa de ter que ficar modificando coisa na obra, se eu tenho alguma coisa nesse sentido, o custo é alto e o efeito é baixo. Então, como que o BIM me ajuda, me auxilia nisso aí? Uma ferramenta tradicional, ela só me permite, eu consigo visualizar problemas, às vezes, dentro do projeto executivo e dentro da construção, onde o custo já está alto. Enquanto na metodologia BIM, como eu simulei o meu edifício lá em ambiente virtual, eu planejei aquele ciclo PDCA lá, o planejamento, a parte de planejamento minha foi bastante intensa, eu consigo reduzir custos. Eu tenho uma etapa maior de planejamento, mas eu tenho uma etapa de execução menor. Então, minha mão de obra de execução é muito menor do que uma mão de obra de planejamento. Então, o impacto que eu tenho na construção, ele é bem menor. E o BIM me permite perceber isso. Tá? Visualização antecipada e mais precisa de um projeto, correções automáticas, quando mudanças são feitas no projeto, modifiquei um telhado, por exemplo, ele tem que modificar em todas as vistas, né? Eu tenho que perceber essa modificação. Eu tenho que ter condições também de tirar informações do meu modelo, seja os desenhos 2D, seja alguma perspectiva, seja algum isométrico, eu tenho que conseguir tirar essas informações. Tem que ter colaboração antecipada entre múltiplas disciplinas de projeto, compatibilização e interoperabilidade. Aqui eu destaco a compatibilização. Por quê? Eu modelei o meu projeto, vou, por exemplo, pegar um exemplo de um projeto arquitetônico, uma edificação convencional. Eu vou ter lá diversas disciplinas, a parte arquitetônica, estrutural, hidráulica, elétrica, aquecimento, acústico, tudo isso. Se eu fizer esses projetos separadamente e deixar lá para a obra, eu fazer o projeto executivo na obra, eu vou ter algum problema. Então, se eu fizer isso dentro do BIM, todas essas disciplinas dentro do BIM, eu já consigo solucionar boa parte dos problemas que vão gerar na minha obra. Então, eu já consigo compatibilizar de forma melhor. Extração de quantitativos, já havia falado lá atrás. Então, o BIM ele nos ajuda a evitar essas situações aí, ó. Por exemplo, o pessoal da estrutura vê um corte numa viga dessa aí, a pessoa infarta. Essas situações aí, não, a pessoa quebra o pilar, não tem problema não dá nada não. Tubulação, passando aí pela viga, o professor Rodrigo, se ele vê isso aí, eu acho que ele passa mal. Isso aí poderia ter sido evitado em projeto, né? Então, aqui é o ciclo de uma edificação, eu vou dar uma pulada nessa parte aqui, vamos falar da teoria dos 10Ds. O que são a teoria dos 10Ds?
Antigamente a gente estava na teoria do 5D, depois 6, 7, acabou chegando no 10D. O BIM, ele tem que ser trabalhado pensando nessa metodologia. 3D, a modelagem. Então, o BIM ele tem que me oferecer 3 dimensões. Eu tenho que conseguir fazer o meu projeto em 3 dimensões. Então, o BIM, o mínimo é isso, é o 3D, tecnologia 3D. A partir do momento que eu acessei a metodologia 3D, eu posso começar a aprofundar dentro da metodologia e chegar no 4D. Então, além de modelar o meu edifício, eu consigo tirar cronogramas, eu consigo fazer cronogramas de obras, consigo preparar a minha execução dentro do software que eu estiver trabalhando. O 5D, eu consigo fazer orçamentos dentro dele. Então, a pessoa pode estar no estágio de 3D ou do 10D, vai depender do quanto a pessoa se aprofundou na metodologia. 6D, sustentabilidade. Como assim sustentabilidade? Eu tenho que conseguir, através da minha modelagem, eu tenho que conseguir otimizar as minhas instalações para que o meu consumo energético ele seja amplificado, eu consiga reduzir o meu consumo, consiga otimizar a minha edificação, eu consiga dar uma performance melhor para a minha edificação. 7D, gestão das instalações. Mas eu preciso reformar a parte hidráulica. Como que eu vou fazer? Eu não sei onde está passando a tubulação. Você vai lá no software, olha lá o seu modelo em 3D com todas as disciplinas, opa, aqui eu posso fazer uma melhoria, eu posso melhorar o meu edifício aqui, consigo gerir a minha instalação. O 8D é a segurança. Então, a segurança dentro da minha execução de obra e a segurança dentro da utilização do meu edifício. O 9D seria a metodologia Lean. Então, quem assistiu alguma palestra já sobre aí indústria 4.0, né, essa coisa toda que a gente tem trabalhado, ele também pode ser inserido dentro da construção civil, porque a construção civil é uma indústria, né? E o 10D, o que é o 10D? A construção industrializada. Veja bem, a gente já tem industrialização dentro da construção civil. Pré-moldado é um exemplo disso. Então, você tem uma industrialização da sua construção. Dentro do BIM, eu consigo levar uma industrialização maior para dentro da minha indústria da construção. Isso significa que eu vou ter uma edificação mais em conta, vou conseguir ter uma melhor eficiência no sentido de produção. Então, tudo isso traz benefícios para dentro da nossa utilização e da nossa aplicação dentro do ambiente profissional. O novo marco do saneamento básico. Rapidamente, vou fazer uma pontuação aqui. Na semana passada, foi aprovado pelo Senado, a Câmara aprovou, o Senado aprovou, agora vai para a sanção do presidente. O chamado novo marco do saneamento básico. O que acontece? Até 2033, o Brasil ele vai ter que tem meta dentro desse marco de saneamento, até 2033, nós teremos que ter dentro do Brasil uma cobertura de 99% para o fornecimento de água potável e 90% para coleta e tratamento de esgoto. Isso aqui, para nós, é o novo boom da engenharia civil, engenharia ambiental, engenharia sanitária, arquitetura. Por quê? Tudo isso aqui são obras de infraestrutura que demandam projetistas, demandam engenheiros para execução das obras. Só que se a gente aliar isso ao decreto que foi lá do dia 2 de abril, nós vamos entender que essas obras elas vão ter que ser feitas utilizando metodologia BIM. Veja bem, nós estamos de frente aqui para uma situação que ocorreu parecido aí nos anos passados, aí, em 2010, 2011, quando a gente teve lá o Minha Casa Minha Vida, então irrigou o mercado com obras aí de habitação, e depois tivemos aí o PAC 1, PAC 2, que também atuou dentro da infraestrutura. Agora nós temos o saneamento vai ser uma área de bastante investimento. Então, queira ou não, isso vai demandar uma quantidade de mão de obra bastante grande. Então, é um ponto para a gente pensar. Se você não dominar uma metodologia BIM ou não estiver a par, você pode ficar fora desse mercado. É um mercado que pode ser o mercado que você vai trabalhar futuramente. Aqui alguns softwares que são utilizadores da metodologia BIM, né, mas tem outros aí diversos, tá? Trouxe aqui apenas 5. Eu ia apresentar um vídeo, mas o nosso tempo está corrido, então não vou conseguir apresentá-lo. Vou deixar depois o link aí para vocês, quem puder dar uma olhada. É um vídeo produzido pela Autodesk, ela mostrando algumas situações de infraestrutura, desde a parte de drenagem,
até a parte de execução de estradas. Então, você faz levantamentos com drones, consegue levantar toda uma topografia e já consegue inserir aquela informação dentro de um software e produzir, por exemplo, planejamento viário de alguma região. Então, vou deixar o link para vocês aí no chat. Depois, quem puder acessar esse vídeo, é bastante interessante, tá? Agradeço a participação de todos vocês. A gente volta a falar no final da live. Vou deixar aí o meu contato, né, o meu e-mail e o meu Instagram. Quem puder seguir lá, quiser tirar alguma dúvida, a gente está presente lá. Muito obrigado, professor Barreto. Devolvo a palavra ao senhor. Muito obrigado, Moisés. Muito legal. Deu para a gente ter uma noção bem interessante aí sobre a ferramenta, né, como ela está sendo utilizada hoje. Professor Tarcísio, por favor, já faça também a sua apresentação, por favor, com relação ao uso dessa ferramenta profissionalmente, né? Muito obrigado por sua presença mais uma vez. Ok, boa noite a todos. Deixa eu compartilhar aqui a minha tela. Ok, estão vendo os slides? Ok, Bahia? Não estamos. Agora sim, agora vai entrar. Beleza, agora sim. Tudo certo? Ok. Bom, rapidamente, tá, pessoal? Eu vou só marcar aí algumas referências bibliográficas para vocês, caso alguém tenha interesse em aprofundar no assunto, tá? Então tem aí o Manual de BIM das BEA, um pouquinho mais antigo ele, mas tem algumas referências boas de projeto. Tem esse livro, ele é um livro considerável, ele é a marcação para tratar com o conceito de BIM, e aí é voltado para arquitetos, engenheiros, né, gerentes, construtores e incorporadores, ou seja, toda a cadeia da construção civil, ele vai tratar nesse manual, tá? E muito das pesquisas que trata de BIM atualmente referenda muito desse texto. Quem lê esse livro vai estar, assim, em ponta de linha do que está sendo discutido, inclusive algumas perspectivas que ele põe na época, alguns gargalos que havia na época. Quando a gente vai analisar a construção civil hoje, é exatamente aqueles gargalos que ele está tratando. Mas são mais tutoriais, manuais do software que a gente vai tratar. Tem esse tutorial aí bem tranquilo de trabalhar, então quem quiser baixar o software e utilizar esse tutorial, achei ele bem amigável para você aprender o programa. E aí a gente tem outro programa, que é esses dois são os mais conhecidos aí no mercado, apesar de ter vários outros, tá? E aí esse já é um livro com o qual ele vai tratar um pouco do Revit, tá? A gente vai tratar rapidamente desses dois programas. Tem os sites, caso vocês queiram se aprofundar, tem vários cursos. Esse arquiteto trata mais do ArchiCAD, construir.arc.br já é do Revit. Bom, o decreto, o professor Moisés já tratou dele, então vou pular. Bom, na minha apresentação, a gente vai tentar trabalhar com alguns conceitos, tá? Então, a gente vai trabalhar um pouquinho com a parametrização, é o que eu vou mostrar nos programas. A geração do arquivo IFC, a gente vai verificar isso no projeto. Um pouco do trabalho da interoperabilidade, tá? E isso acaba não sendo muito forte, que é um trabalho mais de equipe, e aí aqui a gente não tem condições de simular uma equipe. Bom, focar um pouquinho no que é o IFC. Nas ferramentas CAD, como o professor Moisés até comentou, né? Já virou uma ferramenta tradicional, né? O que era uma ferramenta revolucionária virou uma ferramenta tradicional. Na ferramenta CAD, eu tenho condições de salvar esse arquivo, né? Em versões mais antigas dele, né? Se eu vou lá no salvar como, né? Salvar como, eu tenho
condições de salvar em versões mais antigas do programa, né? E eu tenho condições também de salvar em outras extensões, né? Tem lá a extensão IndexF, que permite que eu abra em outros programas que não seja de propriedade da Autodesk, né? A Autodesk, como é proprietária do AutoCAD, a extensão do AutoCAD é essa, ó, DWG, né? E as extensões universais, eu posso trabalhar com DXF, até para gerar polígonos para outros softwares, né? Inclusive na área de geoprocessamento. Bom, daqui a pouco eu vou mostrar por que eu estou chamando a atenção para esse item, né? E por que existe uma coisa chamada arquivo IFC, que demanda quase uma especialização para lidar com ele. O professor Moisés, ele comentou, né, que é tridimensional, que é um edifício virtual. Esse é de informações agregada espacialmente, mas espacialmente num território, com essa informação num território, a gente está trabalhando com essa informação num modelo focar muito na infraestrutura para a gente também não se perder demais. Então, eu vou trabalhar com objeto tridimensional, né? E vou agregar informações nesse objeto tridimensional. Bom, eu tenho o ArchiCAD, né? Um pouco a interface dele, e aí a modelagem aí básica desse edifício, né? Então, aquele estudo preliminar que eu elaborei, né? Aqui a gente tem um workflow é um fluxo, né? Faz um estudo inicial no AutoCAD, já traz esse estudo para o software BIM, e aqui a gente faz a modelagem tridimensional e já começa a inserir informações passíveis de serem alteradas, né? Então, dentro desse programa eu tenho vários recursos, né? Inclusive recursos paramétricos, que eu insiro um objeto, né? E tenho condições de alterar essa informação dentro desse objeto. Então, ao mesmo tempo que eu tenho um objeto tridimensional, ele atualiza em termos de projeto bidimensional, né? Em termos de projeto bidimensional. Então, as várias plantas desse modelo, né, é uma informação que eu tiro desse modelo tridimensional. De certa maneira, eu estou saindo eu estou saindo do desenho de plantas e indo para a modelagem de um objeto, né? A partir da conclusão da modelagem desse objeto, do fechamento da modelagem desse objeto, eu tenho a possibilidade de extrair várias informações, né? Um orçamento, um quantitativo de materiais, de quadro de esquadrias, áreas de piso, volume dos ambientes, né? Se eu for projetar um restaurante, por exemplo, eu tenho que calcular a exaustão da cozinha, né? Então, eu tenho condições também de verificar o volume desse ambiente para fazer esse estudo e dimensionar os exaustores. É passível também gerar o acabamento desse modelo, né? Bom, mas por que, então, não basta vir lá no meu modelo BIM e salvar ele em versões antigas? Vamos lá em salvar como, né? Como ele é um objeto complexo, em que várias informações estão agregadas a ele não me permite essa facilidade. Eu não consigo ir lá simplesmente salvá-lo em versões antigas. Eu consigo salvá-lo em extensões DWG, ele vai virar um objeto chapado, bidimensional, que eu consigo fazer intervenções lá no AutoCAD, caso eu tenha necessidade. Consigo salvá-lo em extensões universais, de novo, o objeto fica chapado, bidimensional, mas eu consigo trabalhar, se eu quiser manter a maioria das propriedades dele, com esse arquivo aqui, ó, com esse IFC. Então, uma vantagem ou uma desvantagem dos softwares BIM é que eu só consigo trabalhar com o modelo e intercambiar, né, fazer um intercâmbio desse modelo em vários programas através desse IFC. Então, o estudo desse arquivo, dessa extensão, passa a ter uma importância considerável de tal maneira que você gera informação no software, quando você exporta para outro programa, você tem condições de manter a maior quantidade de propriedades que você inseriu num software anterior. Então, aqui eu não consigo simplesmente ir lá salvar em versões antigas, né,
consigo até salvar em extensões DWG, mas aí eu perco, né, as propriedades de agregar informação nesse modelo tridimensional. Bom, então a gente vai lá, vamos salvar com o arquivo IFC. Ó, já salvei um aqui, ó, nome do proprietário, né? Ó, já salvei um arquivo IFC. Tenho condições de configurá-lo melhor, mas basta clicar lá e salvar, tá? Não vou salvar aqui agora, porque toma um tempo considerável, tá? O tempo aqui para a gente é precioso. Bom, então gerei o IFC, vou lá num outro programa, importar ou abrir esse IFC, né? Bom, esse aí já é um outro software muito conhecido, que é o Revit, né? Ele também importa arquivos IFC. E aí é muito importante a gente dominar os conceitos, né? Ter uma maturidade de entender os conceitos, porque fica muito tranquilo a gente pular de um software para o outro. Porque aí você vai procurar como é que esse conceito é trabalhado nesse software, né? Nesse programa. E aí ele tá, obviamente, esses conceitos estão alocados em várias ferramentas, né? Bom, então abrir, eu posso abrir um modelo do Revit, né, RVT, ou eu posso abrir um arquivo IFC, que eu salvei lá naquela pastinha, né, extraído do software anterior do ArchiCAD. Tá lá, o IFC, arquivo IFC, vamos abrir. Bom, aí é o desafio, né, da gente ter máquinas que cada vez mais dá conta de trabalhar de modo ágil com essas informações, né? O professor Moisés até comentou, quando o CAD foi lançado, né, você não tinha máquina eficiente para trabalhar com os modelos que o CAD gerava, né? Hoje ainda tem, dependendo do que você vai trabalhar, né, o software que a gente tem nas nossas residências, obviamente tem suas limitações de processamento e de armazenagem. Os arquivos normalmente são grandes, tá, gente? Bem diferente dos arquivos de AutoCAD, são arquivos de tamanhos consideráveis. Então, gerenciar essas informações vai demandar um certo investimento em máquina, né? Mas, claro que tem formas de gerenciar essa informação que eu reduzo drasticamente o tempo de processamento das nossas máquinas. Muito bem, muito bem. Ó, tá fechando o processamento.
Então, o modelo, e aí consigo fazer algumas análises de compatibilização dele, né? Bom, o que eu fiz aí para a gente adiantar um pouco o processo, né? Lancei aí, esses pontos em vermelho são alguns estudos de pilares, né, na edificação. Estudo inicial, né, para conferir a possibilidade de, enfim, aceitar esse tipo de solução. E a gente começa a verificar, né, analisar que tem algumas incongruências, né? Ó, o arquitetônico definiu uma fachada com as janelas, né? E aí, de repente, a gente tem ali um pilar, né? Bem no meio da janela, né? Então, essa compatibilização de projeto evitaria muita dor de cabeça na obra, né? Você imagina ter que reconfigurar uma estrutura dessa enquanto você está executando a edificação, né? Tudo isso passa a ser visualmente, né? Aí a vantagem do BIM passa a ser visualmente passível de detectar o problema, né? Bom, para encerrar, ou no conceito BIM, é o que o professor Moisés até comentou da parametrização, né? Essa é uma das formas da parametrização, né? Selecionei um pilar, né? Selecionei um pilar, vamos redimensionar esse pilar, né? Bom, a base do pilar, 150 milímetros, vamos colocar, exagerar um pouquinho para a gente ver o resultado. Olha, a partir do momento que eu estou colocando o mesmo objeto, ó, todos os demais objetos foram, ele pode ser atualizado nas planilhas de orçamento, né? Se você define, o calculista chegou, detectou que é melhor as dimensões da peça ser de outro tamanho, né? Ou você fez um estudo preliminar fez um pré-dimensionamento imaginando uma dimensão, uma seção, mas o calculista definiu, olha, talvez seja melhor essa solução, né? Ok, não tem problema, você atualiza o seu modelo, né? E se tiver indexado uma planilha de orçamento, ele automaticamente atualiza essa planilha de orçamento conforme você altera as dimensões da sua peça, né? Claro, gente, isso tem templates hoje mais fáceis, acessíveis e disponíveis na internet, mas os escritórios têm que planejar, né? Ele tem que investir no planejamento dessa construção virtual, porque é na prática uma construção virtual que um punhado de problemas é resolvido antes de ir a campo e finalmente executar essa edificação. Bom, eu tenho condições de fazer várias análises, o professor Moisés até comentou, mas para a gente não estender muito mais, né, e ter espaço para a gente realizar perguntas, eu me encerro por aqui, tá? Obrigado pela atenção. Ok. Professor Moisés, professor Tarcísio, muito obrigado pela apresentação. Nós tivemos um panorama aí, né, de como estão como está a questão legal de implementação do BIM, e o professor Tarcísio já deu aí uma dica de como que isso funciona na prática, né? Muito legal. Muito obrigado aí por essa aula que vocês deram. Pessoal, nós estamos abertos a perguntas. Alguém tem algum questionamento? Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Algum complemento? Barreiro, eu gostaria só de fazer um complemento, até para quem estiver interessado um pouquinho
saber um pouco mais sobre essa parte, principalmente do marco legal do saneamento, Sim. se tudo correr bem, a semana que vem a gente vai fazer uma live também, até a participante, eu vi que ela está na lista aqui, a convidada, que é a Cíntia, ela é uma pessoa que entende bastante dessa área, então a gente deve voltar a tocar um pouquinho sobre esse assunto, né? Eu venho batendo nesse ponto aí, quem teve alguma disciplina comigo, eu venho batendo bastante no ponto de saneamento, que são poucos os profissionais que podem atuar nessa área, e o engenheiro civil é um deles. Então, eu acredito bastante que isso é o próximo filão aí do mercado, né? Então, aqueles que tiverem interesse, eu acho que devem pesquisar bastante, tanto sobre a metodologia BIM, quanto sobre o saneamento. Tá? Só essa colocação aí a mais. Ok. Muito bom. Quem trabalha com cidades, né, e trabalha com essas questões, não dá para ficar longe dessa ferramenta. Então, isso, Europa, Estados Unidos já mexe com isso há mais de 6, 7 anos, né, que eu tenho conhecimento, então nós estamos até um pouco atrasados com relação a isso. Ainda bem que vocês estão aí firmes nessa questão e a gente está atendendo aí essa legislação já, né, de alguma forma. Bom, pessoal, alguma questão, algum questionamento de vocês? A gente poderia encerrar, então? O Lucas fez um questionamento. Quer responder, Tarcísio? Ou quer que eu comente? Onde que ele fez aqui? Ele fez aqui em cima? Isso, está Tem a Suelen também. Me desculpa, então eu não... Está no chat. Tem tanta coisa aqui no chat já que... Vai, vamos lá então, pode responder, mas por favor. Eu vou falar do Lucas aqui. Lucas Afonso. Isso. O Lucas pergunta, então o BIM refere a uma metodologia de construção virtual, onde vários softwares se comunicam e trocam informações. O BIM é uma metodologia, né, de execução, eu enxergo ela como uma metodologia, sim, de construção virtual. Você tem o edifício, não sei se o professor Tarcísio compartilha desse entendimento, mas eu entendo que o BIM, dentro da metodologia BIM, você simula a sua edificação. Então, desde a execução, da construção, planejamento, até as análises que você pode fazer, por exemplo, análises estruturais de primeira, segunda, terceira ordem, aí você consegue fazer dentro de softwares. Análises hidráulicas, então, de pressões, tudo isso você consegue fazer virtualmente. Então, eu entendo, sim, que é uma metodologia de construção virtual, e também de produção, porque a partir dessa metodologia você consegue fazer o que hoje a gente está vendo em casas você tem impressoras de casas, e sem a metodologia BIM, talvez seria difícil fazer não impossível, mas seria mais difícil você conseguir fazer essa impressão de um edifício, por exemplo, tá? E a comunicação, ela é feita como, tanto eu quanto o Tarcísio, a gente comentou, por meio do IFC. O IFC é uma linguagem que ela é aberta, então ela não é dominada por um fabricante de algum software, então ela é uma linguagem aberta, isso para realmente garantir que tenha interoperabilidade e a comunicação entre os softwares, né? Então você tem sim essa comunicação e troca de informações. Lucas, creio que é isso, ou tem mais algum ponto? Tá? O Tarcísio quiser responder a Suelen, Tarcísio. Suelen Carita, no BIM não conseguiria visualizar essa pilastra somente no Revit. O BIM, vou tentar explicar, ele é uma metodologia, né? Ele é mais uma metodologia de projeto em que demanda a virtualização da edificação. Então, você tem um trabalho de construir um modelo virtual no computador, e aí todas as vantagens de você construir um modelo virtual no computador, né, que é segurança, a possibilidade de sanar informações, etc. Mas o fato de você dimensionar ou redimensionar a pilastra, isso pode ser feito no Revit como qualquer outro software BIM. Aliás, qualquer outro software você utilizaria isso. Mas a vantagem de um software BIM é que eu tenho uma pilastra, eu tenho a ferragem dessa pilastra e eu tenho limites para redimensionar essa pilastra, né, esse pilar. Então, ele há uma extensão que eu posso redimensionar. Se eu extrapolar isso, o próprio programa não importa mais, você tem que rever seu projeto.
Outra vantagem é que eu redimensionando essa peça, ele vai refletir não só graficamente nos vários projetos, né, arquitetônico e complementares, mas também, por exemplo, na tabela de orçamento. Então, você está fazendo uma mudança que ela reflete em um conjunto de informações ou num conjunto de projetos que estão agregados nesse modelo tridimensional. O Revit, em síntese, o Revit redimensionaria? Redimensionaria, assim como o ArchiCAD ou como qualquer outro software que trabalha com essa metodologia BIM. Ok. O Moisés está fazendo uma pergunta, nós temos que encerrar daqui a pouco, né? E depois, só avisando que a todos, né, que estão fazendo perguntas agora, que a gente vai responder todos vocês, tá? Os professores estão com os endereços já e a gente vai encaminhar para todos vocês, ok? O Moisés está perguntando se, quando o trabalho é realizado por diferentes profissionais, se é necessária a instalação de alguma extensão nos programas citados, para ter compatibilização, né, pelo que eu entendi. Posso responder, Baia? Pode sim. Moisés, a sua pergunta aí, em relação ao trabalho, esse projeto é necessário. Olha, depende do tipo de software que você estiver utilizando, né? Por exemplo, a gente tomar como base o Revit, tem alguns softwares que você vai ter que instalar extensões, sim, né? Tem alguns outros pontos que você for trabalhar que não precisa. Você tem, por exemplo, links. Você consegue fazer, o Tarcísio mostrou aí um projeto estrutural no arquitetônico. Tem alguns softwares que conversam diretamente com o Revit. Você consegue fazer, a pessoa fazer uma atualização no estrutural dela e isso aparecer para a gente por meio de algum link. Você consegue fazer isso dentro de alguns softwares. Aí depende do desenvolvimento do software, né? Porque muita gente, às vezes, pensa assim, nossa, o BIM é somente o Revit, mas não é. O BIM, ele tem diversos softwares que compartilham da metodologia BIM, né? Então, o Revit é um deles. Tem diversos. Nós temos aí de produção nacional, nós temos, eu cito a AutoQI por conta da qualidade o software deles, e eu conheço alguns softwares deles. Então, assim, você tem que ter essa interoperabilidade. Pode ser por meio de FC? Pode. A forma como o Tarcísio fez ali, se não me engano, ele trouxe o arquivo, mas não em forma de link, trouxe o arquivo completo, não é isso, Tarcísio? Isso, aí, por exemplo, se a pessoa alterar esse FC, não vai aparecer alteração na hora para o Tarcísio. Mas se esse estrutural estiver sendo modelado dentro do Revit, e tiver eu e o Tarcísio trabalhando, ele no estrutural e no arquitetônico, se ele mudar um pilar lá, já vai aparecer para mim. Agora, a questão de instalar extensões depende da utilização. Por exemplo, tem um software que eu uso que chama Aldin. Ele é para realidade aumentada. Eu instalei a extensão dele no Revit, eu consigo fazer a projeção da minha edificação em cima de uma mesa, por exemplo, como se eu estivesse vendo uma maquete virtual. Consigo entrar dentro da edificação. Então, você tem, assim como em outros softwares, você tem a possibilidade de utilizar, sim, extensões, mas não é obrigatório para poder fazer o trabalho entre profissionais. Isso depende da construção de cada software. Né? Ok. Bom, gente, eu acho que nós temos que encerrar, né? Os professores têm aula agora, já são 18h58, a gente já até ultrapassou um pouquinho o tempo. A gente vai encaminhar, então, a resposta a todos vocês, tá bom? Gostaria de lembrar, pessoal, que amanhã nós temos outra live importante também, com o tema Estudos de Casos sobre obras de fundações, técnicas e estratégias. Vai ser moderado pela nossa professora Ana Paula, e os palestrantes serão o Luiz Carlos Guerra, né, que é diretor-presidente da Sondotec, e do Gustavo Botelho, que é da GH Engenharia lá de Goiânia. Então, todos estão convidados e eles vão apresentar casos que são importantes dentro do conceito de fundação. Problemas que tiveram e que conseguiram ser solucionados, né, resolvidos. Então, a gente agradece demais a participação de todos vocês aqui na live, professor Tarcísio, professor Moisés, a todos vocês que participaram, os professores que participaram aí, né, indiretamente, como ouvintes. Foi muito bom estar com vocês aqui, a gente espera que vocês tenham aproveitado bastante, tá bom? E se vocês quiserem dar sugestões de temas, de lives, pessoal, fiquem à vontade, tá bom? A gente está à disposição de vocês, ok? Forte abraço a todos vocês, fiquem com Deus,
e boa aula aqui agora à noite. Um abraço a todos. Obrigado. Muito obrigado, Tarcísio e Abraço. Moisés. Obrigado a todos, boa noite, até mais. Valeu, obrigado. Obrigado, boa noite.